Entrevista da escritora Simone Lopes ao informativo eletrônico do projeto Ler pra Valer do Hospital Universitário João de Barros Barreto da UFPA. Se me perguntarem quem sou, a resposta começa com: eu sou mãe, esposa, profissional da saúde com especializações, mestrado, doutorado. Mas eu também sou apaixonada pela literatura. Sempre fui, mas essa paixão se intensificou depois dos meus 50 anos. E foi de tal forma que ficou mais intensa, e eu fui me tornando uma leitora mais assídua, especialmente dos clássicos, mas também dos contemporâneos que me agradam, sempre ficção e sempre novela ou romance. E foi a partir desse gosto pela leitura que iniciou, eu acredito, também a vontade de escrever. Foi por admirar tanto aquilo que eu estava lendo, por admirar a vida que o escritor consegue colocar em palavras, que eu senti vontade de fazer o mesmo, de conseguir construir cenários, personagens, conflitos, soluções, emoções com palavras. De todas as formas de arte, por que a literatura exerce esse fascínio tão grande em você? Se me perguntarem por que eu sou tão fascinada pela literatura, a resposta é que eu acho, das artes, uma arte muito completa. O instrumento é a palavra, é a linguagem, mas a entrega que se dá ao leitor é uma entrega codificada. O leitor vai ter que criar os cenários, fazer todo esse exercício cognitivo de criação de cenário, de criação de vozes, de personalidades, de trejeitos. E o leitor vai sentir as revoltas, a compaixão, a raiva, a paixão. E tudo que o escritor entrega é tinta e papel ou o texto digitalizado. Não é mais do que isso. Então, eu acho a literatura todo esse exercício, e cada leitor que lê um mesmo texto vai ter uma versão daquela obra, porque ele vai ter criado aquela versão enquanto lia. Diferente de assistir a um filme, que te dá aquilo tudo pronto, só para você consumir, para você colocar sua interpretação, mas uma coisa que já está pronta, que vai nivelar os espectadores, né? Mas os leitores não, eles dão vida ao texto à sua maneira. E o texto é muito vivo, então ele vive em cada um de um jeito. Cada um cria à sua maneira. E qual foi a sua primeira experiência prática como autora? Como isso se uniu à escrita e à sua vivência nos atendimentos no contexto hospitalar? Eu comecei a escrever primeiro um livrinho infantil que tinha como objetivo um projeto social mesmo. Foram feitas 1000 cópias, que foram distribuídas nos hospitais. É um livrinho infantil de colorir que traz uma mensagem em verso de uma criança internada que tem uma visão muito positiva, influenciada pela mãe. Que dá essa visão muito positiva para ela, de que ela está ali para melhorar e que ela vai passar por aquilo. Então eu quis colocar uma lição de resiliência. Que a criança vai aprender. Dizer que a criança é capaz de tornar aquela experiência menos difícil se ela tiver a ajuda do acompanhante, que normalmente é a mãe, mas pode não ser, dos familiares, para tornar essa passagem pelo hospital menos desgastante, menos estressante. Então o livro traz essa mensagem. O livrinho chama-se Enquanto Estou no Hospital, e um subtítulo dele é O Olhar da Criança Pode Colorir Qualquer Cenário. Após essa experiência infantil, você mergulhou na escrita para adultos. Como nasceu o seu primeiro romance? Em 2022, eu comecei a escrever Nós de Arame, a minha primeira novela, que é a história de uma mulher que adoece gravemente, e que, tomada pelo ciúme e pelo medo da morte, toma algumas atitudes para controlar e poupar o seu marido. Em uma linguagem em primeira pessoa e intimista, um pouco lírica, a Marisa, personagem central contando do seu casamento com Jorge, nós vamos compreendendo que tipo de homem ele é, e o fato de ela ficar gravemente doente, não que isso de alguma forma valide as atitudes dela, mas ao longo do livro a gente vai compreendendo a forma de pensar, a lógica dela e consequentemente as atitudes que ela toma, no sentido de proteção do Jorge, o marido. Nós de Arame, ele existe, e-book pela Amazon, também, existe a versão física e eu pretendo em 2026, lançar uma nova edição dele. O mais recente é Beco do Fim dos Tempos, também uma novela, escrita em primeira pessoa, por Olga Valentina, uma personagem que me agradou muito. Que ainda está comigo, ainda está aqui a me sussurrar coisas, mas o e-book está publicado na Amazon e a versão física vai sair pela editora Labrador, mais ou menos em junho de 2026, está em revisão e elaboração de capa,
porque vai sair na versão física, mas também em uma nova versão do e-book. Bom, a história da Olga é uma história de desamor materno, é uma história de afastamento parental que envolve principalmente ela e o irmão Samuel, que é conhecido como Raposa. A Olga vive no beco do fim dos tempos, a sua infância e adolescência, e esse nome que é uma vila sem saída, onde eles moram, na verdade, é uma metáfora para aquele lugar da alma, onde, depois de uma decepção muito grande, você se recolhe e fica vivendo ali, naquele conforto, naquela concha, naquele lugar para não enfrentar as realidades. Mas, quando o irmão da Olga volta de um afastamento de 7 anos, quando o Raposa volta, ele faz todo um movimento que obriga ela e a mãe saírem do beco. Então a Olga começa uma jornada de autoentendimento e é interessante, acredito eu, acompanhar essa jornada dela. Então, essas personagens, Marisa, de Nós de Arame, e Olga de Beco do Fim dos Tempos, elas trazem uma bagagem compreensível para as mulheres de experiências familiares. A gente percebe que o passado, o que se viveu na infância, ele reverbera nas mulheres adultas que nos tornamos, que as nossas escolhas, elas são baseadas nessas experiências, que coragem, o medo, algumas vezes são escolhas, que a gente não dá conta de tudo sozinha, que a gente precisa pedir ajuda. Entre outros tantos alertas que a leitura nos traz. Nossa, que fascinante! Com personagens fortes e de personalidade, eu tenho que perguntar: quais suas inspirações, quais suas autoras favoritas? Eu gosto dos romances com as mulheres fortes de séculos passados, como Ana Karenina, Madame de Bovary, Jane Eyre, Luísa do Primo Basílio. Eu admiro muito, todas criadas por homens, criadas mulheres fortes, determinadas, corajosas, ousadas, porém, eu acho que já tenho propriedade para dizer isso, pois já li muito. Parece-me que a tragédia, como se o escritor quisesse dar uma lição, uma resposta a essa ousadia, os finais são trágicos para essas corajosas mulheres que ousam desobedecer o que a sociedade da época prega. Dos contemporâneos, eu gosto muito da literatura nacional e da literatura portuguesa. A minha autora nacional da vida é Lígia Fagundes Telles, e a autora portuguesa Lídia Jorge, ainda viva. Lídia Jorge, o livro Misericórdia, eu acho, um livro magnífico, é o meu preferido atualmente. E no cenário paraense, percebo que é muito presente na sua obra. Por que você decidiu ambientar suas histórias especificamente no interior do Pará? Eu quis escrever sobre o interior do Pará porque eu acho que a gente tem muita história para contar. O nosso estado é muito rico em cultura e eu acho que a literatura é um meio de a gente mostrar isso para o mundo. E eu quis, nesse livro, trazer um pouco dessa nostalgia de quem viveu naquela época sobre como era a vida no interior. Que bacana! Então, dá uma dica a um de nós que deseja começar a escrever. Qual seria o seu principal conselho? A persistência é o caminho do êxito. Muitas vezes, o que separa quem consegue de quem desiste não é o talento, mas sim a vontade de continuar tentando, mesmo quando tudo parece dar errado. Comecem com pequenos textos, contos, crônicas. Eu mesma, na busca por aperfeiçoar a escrita, estudo desde 2019, faço oficinas de escrita criativa. Sou aluna, agora, atualmente, desde 2022, do professor Assis Brasil. A pandemia trouxe essa novidade, né? Aulas online. Assim, eu consegui começar nas oficinas dele, até ser convidada para ficar no módulo especial. Então, a cada semestre, eu estou ali renovando a minha matrícula na oficina do professor Assis Brasil. Isso é maravilhoso, porque ele tem uma altíssima experiência e ele tem o dom, ele tem o talento, ele tem a generosidade de nos ensinar. Então, com ele, eu venho aprendendo melhor o que é a literatura, o que é que a escrita literária te pede para fazer. O que você precisa fazer para agradar o leitor, sempre sabendo que não se vai agradar a todos, mas uma escrita clara, concisa, bonita, está no caminho para agradar. Uma história bem contada, eu tenho buscado essa melhoria, porque busco ser lida, então a gente tem que buscar agradar o leitor. Como servidora da saúde na UFPA, como você consegue conciliar a rotina de trabalho com a dedicação à escrita? Não é fácil conciliar tudo, né? A gente que é servidora, que tem jornada de trabalho, que tem casa, que tem família, mas a escrita para mim virou uma necessidade.
É o meu momento de escape, é onde eu coloco minhas emoções. Eu costumo escrever a todo momento, ando sempre com um caderninho. É um exercício de disciplina também. Você tem que se propor a sentar e escrever, mesmo que seja um pouquinho por dia. E a literatura me ajuda inclusive no meu trabalho, porque ela me traz mais empatia, mais compreensão sobre o outro. Já que esse ciclo de entrevistas começa com você, pode nos falar um pouco como vê a importância do projeto de incentivo à leitura para os servidores do Hospital Barros Barreto? Eu acho esse projeto maravilhoso e fundamental. O ambiente hospitalar é um ambiente pesado, de muita dor e sofrimento, tanto para os pacientes quanto para nós, servidores. Ter um espaço que incentive a leitura é dar um respiro para a mente. A leitura abre horizontes, ela permite que a gente saia um pouco daquela realidade difícil e viaje para outros lugares. Para o servidor, é uma forma de humanização e de cuidado com a própria saúde mental. Estamos chegando ao final do nosso papo. Primeiro, gostaria de agradecer por ter topado conversar conosco. Em seguida, gostaria de saber como você, olhando hoje para sua trajetória, define o papel da mulher que ocupa tantos espaços ao mesmo tempo. A mulher é múltipla por natureza. Nós somos profissionais, cuidadoras, intelectuais, artistas. Eu acho que a gente não tem que se limitar a uma caixa só. Eu sou profissional da saúde, sim, com muito orgulho, mas eu também sou escritora e sou apaixonada por livros. Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas se somam. Ocupar esses espaços é uma forma de resistência e de mostrar a nossa capacidade em todas as áreas. Caros, chegamos ao fim do nosso papo e vale lembrar que a trajetória de Simone Matos nos mostra que ser servidora pública é apenas uma das cores que compõem a nossa identidade. As mulheres do Hospital Barros Barreto e de toda a UFPA, vocês são múltiplas. Ocupar espaços na saúde, na ciência, na educação e na administração não as impede de também ocupar as páginas de um livro, seja como leitoras ávidas ou como autoras de suas próprias histórias. Que o exemplo da Simone as inspire a encontrar na literatura esse olhar que colore qualquer cenário. Leiam, escrevam e permitam-se ser tudo o que desejarem. O mundo, e o nosso hospital, fica muito mais rico com a voz e a sensibilidade de cada uma de vocês.